e crimes cometidos por um crente. Então, se dois irmãos estão brigando por conta de dinheiro, isso tem que ser resolvido. Mas se uma pessoa que se diz membro da igreja bate na mulher, é Lei Maria da Penha, próxima delegacia. Próxima delegacia. Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. 1 Coríntios, capítulo 6, de 1 a 11. Paulo censura o litígio entre os irmãos. 1 Coríntios 6, de 1 a 11. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, isso diante de não crentes? O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Como vocês perceberam, um texto complexo, que trata de alguns temas difíceis e mais do que nunca vamos precisar da ação e da graça do Espírito Santo para compreendê-lo. Oremos então. Sim, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, diante dessa situação inusitada que havia na igreja de Corinto e que às vezes se torna comum no nosso meio. Nós pedimos discernimento para entender os princípios que estão aqui revelados e de que maneira eles se aplicam a nós. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que aqui estão nessa noite, que porventura estejam passando por uma situação como essa, em litígio contra seus irmãos, discutindo, brigando, talvez até já nas barras da justiça por questões financeiras, famílias que brigam por conta de herança. Nós pedimos, nosso Deus, a Tua graça, que o Senhor nos conceda esse espírito de renúncia que o apóstolo Paulo menciona aqui, que coloca o zelo pelo Teu nome e pela igreja acima de tudo. Nos dá discernimento. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior nós vimos a conclusão do assunto do capítulo 5, quando o apóstolo Paulo trata de um problema de imoralidade que havia na igreja. O problema, na verdade, era duplo. Havia um membro da igreja que estava vivendo com a mulher do seu pai e, segundo, a liderança se omitiu completamente em tomar alguma ação. Paulo, então, mesmo à distância, como apóstolo de Cristo, ele havia sentenciado aquele faltoso a que fosse expulso da igreja e que ele chama, ou ele se refere como sendo entregue a Satanás. Era alguma coisa que a igreja deveria fazer. Paulo já havia julgado aquele irmão e declarado qual deveria ser a medida a ser tomada. E para justificar isso, Paulo empregou alguns princípios, que foi o que nós vimos na última aula, na última ministração. O pecado é como fermento, se você deixar um pouco, ele vai contaminar a igreja toda. Então tem que agir rápido e não deixar resquícios. Segundo, a vida cristã é como a Páscoa. Fizemos analogia entre a festa da Páscoa e a vida da igreja,
e falamos a respeito de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, explicamos por que nós não comemoramos a Páscoa, mas sim a ceia do Senhor e o que é que isso representa, a necessidade de pureza para participar. Vimos também como terceiro princípio a necessidade de separação. Há momentos em que a separação é necessária, e esse era um dos casos, era preciso se separar daquele irmão faltoso. E vimos também o quarto princípio, o dever de julgarmos os que estão dentro da igreja. Não temos como julgar os que estão de fora, mas os que estão dentro, nós somos chamados a julgar quando eles caírem em pecado. E a necessidade de expulsar aqueles que continuam impenitentes, que é assim que Paulo termina o capítulo 5. Aqui no capítulo 6, Paulo trata de um outro caso moral, mais um outro problema moral que estava acontecendo na igreja de Corinto. Mais especificamente, um irmão estava processando o outro no tribunal da cidade por alguma questão material, que não é explicada aqui no texto, mas evidentemente se tratava de dinheiro. Havia numerário no meio, poderia ser uma herança, poderia ser uma sociedade entre dois irmãos que não deu certo, podia ser um litígio a respeito de um empréstimo que foi feito e que não foi pago, enfim, era algum assunto, algum problema de ordem material, de ordem financeira. Paulo então desenvolve o princípio que ele havia aplicado no final do capítulo 5, ele disse assim no final do capítulo 5, verso 12, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Será que vocês não devem julgar os de dentro? Paulo havia estabelecido esse princípio que eu mencionei, que a igreja deve julgar os de dentro. E isso que eles deviam ter feito, eles não fizeram. E agora no capítulo 6 você tem um irmão levando para fora da igreja uma questão que a igreja deveria ter resolvido. Então, em vez de julgar os que estavam dentro, a igreja abre mão do seu direito, ou fica omissa, e o resultado é que um irmão, para ver os seus direitos, ele é obrigado a ir para as barras de um tribunal mundano para se ressarcir do prejuízo, qualquer que tenha sido ele. Vamos ver como o apóstolo Paulo trata esse assunto aqui, porque ele aparentemente é mais frequente do que a gente gostaria de ver, não é? Eu quero começar com algumas observações para colocar o contexto, para vocês entenderem, uma vez que é bem peculiar, tem traços aqui que são bem pertinentes àquela época, por isso é importante que a gente estabeleça bem o contexto histórico aqui. Em toda a cidade grega daquela época, ou romana, havia um tribunal estabelecido. E esse tribunal, geralmente, ele funcionava no centro da cidade, na praça, e ele era público, ele era aberto. Alguns, e eu não pude ver confirmação para isso, mas alguns estudiosos dizem, inclusive, que tinha um local, uma espécie de uma tribuna cercada, um semicírculo, que era chamado de bema. A palavra bema é a palavra grega para juízo, para tribunal. Mas se exatamente tinha um local com esse nome nas cidades gregas, isso aí não é estabelecido. O ponto é que esse tribunal era aberto e que qualquer pessoa poderia passar, parar e ouvir o que estava acontecendo. Ouvir as acusações, ouvir a defesa, ouvir o pronunciamento do júri, a opinião do júri e a sentença dada pelo juiz. Então, isso era de acordo com o sistema legal romano daquela época, que o direito era exercido publicamente, as pessoas podiam participar, as pessoas podiam ouvir. Uma vez por ano eram eleitos 2 juízes em cada cidade grega, e eles tinham jurisdição sobre aquela cidade para resolver os assuntos civis. O júri era geralmente escolhido de entre a elite da cidade e, via de regra, por motivações políticas. E era sabido e conhecido de todos que tanto os juízes como o júri agiam de maneira política. Isso era fato notório e sabido na sociedade daquela época. Os juízes recebiam suborno, ainda bem que é só naquela época. Eles favoreciam amigos e poderosos e davam sentenças injustas, a ponto de que muitos cidadãos gregos e romanos, eles preferiam resolver o seu assunto através do que era chamado de mediação. Eram pessoas preparadas, eram pessoas
determinadas que funcionavam como mediadores entre as duas partes que estavam em litígio, tentando fazer um acordo para evitar que fosse para o tribunal, onde quase que com certeza a justiça não seria feita de maneira correta, não é? Teria que entrar com dinheiro, suborno, influência política ou qualquer outra coisa. Então a figura do mediador era uma figura conhecida no direito daquela época. E era opção de muitos. Quando Paulo estava em Corinto, ele enfrentou esse tipo de tribunal. Se vocês se recordam, Atos capítulo 18, nós temos ali o relato de Paulo em Corinto, do verso 1 até o verso 11, Lucas relata a chegada de Paulo em Corinto, como ele prega na sinagoga, e a conversão de muita gente. Depois o pessoal da sinagoga não quer mais Paulo, ele então vai para a cidade de Tício Justo, que era ao lado da sinagoga, e ali ele continua o trabalho de evangelização da igreja. Deus aparece a ele dizendo que ele devia continuar, porque tinha muita gente naquela cidade, e aí vai, verso 12. Quando Gálio era procônsul da Caia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Aquele tribunal ficava no centro de Corinto, que era público, que era aberto. Dizendo: esse homem quer persuadir as pessoas a adorar Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus, Gálio estava presidindo, ele era um dos juízes: se de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo, mas é uma questão de palavras, de nomes, da própria lei de vocês. Resolvam vocês mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas, porque esses tribunais locais, eles tratavam de questões civis. Essas questões que envolviam crime ou acusação de crime político, como era o caso aqui, era tudo enviado para Roma. Esses tribunais aqui, eles tratavam das questões civis. E diz o verso 16 que ele expulsou esse pessoal do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e começaram a espancar diante do tribunal. O Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Vocês conseguem visualizar, não é? Era um espaço aberto, as pessoas podiam participar, havia aglomeração de multidão, a sentença era passada publicamente, o povo não gostava, o pau quebrava, como era o caso aqui. Então, era uma situação constrangedora, bastante constrangedora. Então, é nesse contexto que a gente tem que entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tá certo? A última coisa que Paulo queria era que dois membros da igreja fossem discutir ou litigiar, entrar em litígio um com o outro no tribunal da cidade de Corinto, que ele já conhecia, né? Ele já tinha sido arrastado para lá durante o tempo que ele estava lá. Então, é disso que esse capítulo trata aqui. Na igreja de Corinto havia esse caso de um irmão que tinha levado o outro ao tribunal por questões financeiras. Vamos ver então como é que o apóstolo Paulo aborda a questão. Deixe-me fazer mais uma observação. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, o pensamento, ou o desenvolvimento do pensamento do apóstolo Paulo não é assim em termos progressivos, né, em termo linear. Ele vai argumentando, aí ele solta um pedaço do argumento aqui, mais adiante solta outra parte aqui, mais adiante solta outra parte, de forma que a gente vai encontrar muito material, muita coisa repetida aqui. Eu tinha duas opções: ou eu fazia um estudo tópico, ou eu ia seguir a ordem que Paulo seguiu e submeter vocês à repetição. Mas como foi Paulo que fez, né, e uma das regras da pregação expositiva é que o sermão está no texto. Então, o seu sermão é o texto. Você não deve agir ou ir de maneira diferente do texto. Então, nós vamos seguir essa linha aqui, admitindo que o nosso autor aqui, ele nem sempre é fácil, né, o apóstolo Paulo. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, ele começa essa parte declarando o problema. O problema está no verso 1. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Você percebe o tom de indignação do apóstolo Paulo aqui. Ele tomou conhecimento de que um irmão tinha uma questão contra outro. Problema lá financeiro, problema de grana, estava envolvendo dinheiro lá.
E que em vez de trazer diante dos santos, santos aqui é o nome comum do Novo Testamento para os crentes em Jesus, não se refere a, não é um termo que se refere à ética, no sentido de que eles são perfeitos, mas no sentido estrito da palavra. A palavra santo quer dizer literalmente separado. Então, quando o Novo Testamento chama os crentes de separados, quer dizer apenas que eles são aqueles que Deus separou do mundo para serem o seu povo. Não quer dizer que eles são perfeitos. Mas é o povo que foi chamado para ser perfeito. Foi separado do mundo ímpio, do mundo iníquo, para ser perfeito. Então, Paulo pergunta: se vocês têm uma questão, se tem um irmão aí que tem um caso contra outro, por que não resolveu na igreja? Por que não resolveram aí entre os santos? Vocês submeteram isso a juízo diante dos injustos. Quando ele chama de injusto aqui, ele não quer. Injusto aqui é provavelmente descrente porque está em oposição a santo. Tá? Então, vocês estão levando o caso para os descrentes quando vocês deviam levar para os crentes. Resolver o problema dentro de casa, vocês levam o caso para a gente que não é crente resolver. Qual é o problema em não ser crente, em ser injusto aqui, não é? O problema é que não tem a visão cristã de mundo, não raciocina como os cristãos raciocinam em determinadas questões, inclusive nessas questões financeiras, e, considerando o contexto de Corinto, eram injustos no sentido de que era injusto mesmo, eram corruptíveis, eram subornáveis e, portanto, era um tribunal que nunca apresentaria uma solução que fosse totalmente justa. Paulo, então, você percebe pelo tom de Paulo que ele está admirado e indignado. Ele chama até de atrevimento, não é? Como é que alguém se atreve a fazer isso? Ou seja, foi uma decisão que aquele irmão tomou, que Paulo considera como atrevida, né? Foi ousada e provavelmente impensada, foi talvez pela aflição que ele estava passando ou qualquer outra coisa, mas o fato é que o assunto foi parar lá no tribunal de Corinto. E Paulo tomou conhecimento e ele está indignado com isso. Não é? Ele chama isso de um verdadeiro atrevimento. Em seguida, ele coloca o princípio teológico que deveria nortear a abordagem do assunto, que é o que ele vem fazendo desde o capítulo 1. Capítulos de 1 a 4, Paulo trata do problema das divisões que havia na igreja, aqueles partidos, lembram? Para resolver aquele assunto, ele colocou 6 ou 7 princípios teológicos, para depois chegar na conclusão. A mesma coisa foi feita aqui no capítulo 5. Ele primeiro colocou vários princípios, eu enumerei para vocês quais eram, e depois ele diz: expulsa o cidadão. Então, Paulo sempre embasa teologicamente qualquer ação prática a ser feita na igreja, porque nós não temos como separar a teologia da prática. Prática que não é governada pela boa teologia, ela vira pragmatismo. Ela vai seguir a regra de o que é melhor, né? O que é que traz menos problemas, e nunca vai perguntar o que é o certo. Ela sempre vai se guiar por outras questões. Então, toda prática que não é guiada pela doutrina, ela vai acabar sendo pragmatismo. Paulo não é assim. Ele quer que a igreja faça o certo por causa dos motivos corretos. E então ele estabelece aqui um princípio. E o princípio é esse. É que a igreja, os crentes, eles deveriam ser capazes de resolver os problemas entre os seus membros, entre si, sem expor a igreja à vergonha diante do mundo. Esse é o princípio. Roupa suja, traduzindo em português que todo mundo entende, roupa suja se lava em casa. Então, vamos resolver, tem problemas? Tem. Vamos resolver em casa. Esse tipo de problema aqui era para ser resolvido em casa. Esse é o princípio. E ele traz dois argumentos para suportar o que ele está dizendo. O primeiro está aí nos versos 2 e 3. É que os crentes, os santos, eles vão julgar o mundo e os anjos. Ora, se eles vão julgar o mundo e os anjos, eles não serão capazes de julgar as coisas dessa vida? São incompetentes para fazer isso? Veja como Paulo desenvolve isso. Verso 2. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo?
Ele pergunta, ele levanta essa questão, né, na forma de esse questionamento é feito como se a decisão ou atitude dos coríntios revelasse a mais profunda ignorância do que Paulo acha que deveria ser conhecimento tácito. Ou seja, que os crentes vão julgar o mundo, isso todo mundo sabe, mas parece que vocês não sabem. Porque se os crentes vão julgar o mundo, ele continua, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Então eu não sei quanto dinheiro estava envolvido lá na briga daqueles dois irmãos, mas considerando que a gente vai julgar o mundo, é mínimo. Poderia estar envolvendo um terreno, uma propriedade, gado, uma plantação, né, uma colheita inteira. Poderia parecer muita coisa para aqueles irmãos, com certeza parecia para eles poderem estar brigando. Mas quando você coloca a luz da eternidade, de que um dia nós vamos julgar o mundo, isso aí se torna uma coisa mínima. E Paulo pergunta, vocês não têm competência para julgar uma coisa mínima entre vocês? Resolver esse assunto entre vocês? Aí ele diz, mas não é só o mundo que vocês vão julgar. Verso 3, por acaso vocês também não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? E aqui já elevou mais um nível. Quando ele fala julgar o mundo, quer dizer, nós estaremos com Cristo, assentados no dia do juízo, quando a humanidade for trazida diante dele e os ímpios serão julgados pelos seus atos. Nós estaremos com o Senhor Jesus. Nós não estaremos sentados lá no banco dos réus. Nós estaremos sentados com Cristo, participando do julgamento do mundo. Nós teremos diante de nós todos os criminosos malfeitores. A lista vem aqui depois, não é? Mais adiante ele vai dar a lista dos que não vão herdar no reino de Deus e que serão julgados. Nós teremos todo esse pessoal diante de nós. E nós então exerceremos o julgamento. Se isso já parece uma coisa grande, agora imagine quando Paulo diz que o próprio Satanás haverá de ser julgado pela igreja no dia do juízo. A igreja estará sentada com Cristo no trono do universo naquele dia quando homens e anjos forem trazidos à presença do Senhor de tudo e de todos para serem julgados. Julgaremos não somente o mundo, mas os próprios anjos. Satanás vai comparecer diante de nós. E ele vai comparecer para ser julgado. E evidentemente que a palavra julgado aqui significa condenado, né? Porque não tem outra saída para esse julgamento. Só tem um veredito para esse julgamento, tanto do mundo quanto dos anjos, que aqui se refere aos anjos caídos, obviamente, que o veredito é de condenação eterna, de sofrimento eterno. A solenidade disso é muito grande. E a seriedade disso é muito grande. Agora dá para entender a indignação de Paulo. Quando dois crentes decidem, ou um pelo menos, né, que é o caso aqui, decide resolver essa questão que pode parecer financeiramente grande diante de um tribunal que não é dentro da igreja, ele está esquecendo tudo isso. E boa parte dos nossos problemas e erros que nós cometemos na nossa vida é quando a gente esquece a nossa identidade, a nossa vocação e o nosso chamado. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos do Senhor Jesus. Ele já está sentado no trono do universo. Nós já fomos justificados. Nós fazemos parte do povo de Deus. Ele nos prometeu o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Nós iremos participar do julgamento dos ímpios e dos anjos caídos. Quando a gente esquece quem a gente é, então a gente toma decisões miúdas como essa. A gente se apequena. São decisões que apequenam a fé, o status de cristão, que diminuem o que nós somos em Cristo Jesus. Vocês não sabem que vão julgar o mundo e os anjos? Portanto, vocês são incompetentes para julgar as coisas dessa vida. Veja aí o final do verso 3. As coisas dessa vida. Se nós vamos julgar as coisas que têm a ver com a outra vida, a vida eterna, que é o julgamento dos ímpios, que vão ser lançados na eternidade afora, juntamente com os anjos caídos, eternidade afora no inferno, não é? Se nós havemos de participar do julgamento das coisas do mundo eterno, quanto mais das coisas dessa vida. Paulo realmente quer chamar a atenção da igreja de Corinto para
a bobagem que eles haviam, ou a bobagem que estava sendo cometida ali, e provavelmente, se eles não se preocuparam com o imoral, né, muito menos com isso aqui, né? Provavelmente a liderança também não estava nem aí para esse caso que estava correndo solto e que era conhecimento de tanta gente aqui. O segundo princípio é que é a composição dos tribunais humanos. Os tribunais humanos são compostos de injustos e, portanto, eles não deveriam ser admitidos como juízes em questões que a igreja deveria resolver. Aqui é preciso entender bem que o apóstolo Paulo não está se contradizendo com Romanos capítulo 13, onde ele fala que as autoridades elas foram instituídas por Deus e que elas existem para punir os malfeitores e para preservar os justos e para manter o bem comum. E que elas foram enviadas de Deus e que elas têm a espada exatamente para isso. Então, há uma situação em que nós temos que recorrer às autoridades. Vou falar disso mais no final. Mas existem situações em que a questão precisa ficar ou deve ficar entre os crentes. São questões miúdas, como, por exemplo, essa briga por conta de dinheiro, esse desacordo entre dois irmãos por conta de finanças, né? Alguma daquelas situações que eu aventei aqui. E a razão é que os tribunais humanos, eles não teriam condições de responder ou de resolver da forma certa. Veja como Paulo diz aqui, no verso 4. Esse aqui é o verso 4 a 6. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, mais uma expressão que aponta para a natureza da questão. Era um assunto terreno, não era uma briga ideológica, disputa de ideias, não. A coisa era financeira. Quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Você podia pegar o juiz mais afamado ou o juiz mais respeitado da cidade de Corinto, ainda assim ele não seria aceito como membro da igreja. Não receberia nem o púlpito para falar, certo? Ninguém não ia nem convidar ele para falar do púlpito, nem dar um microfone para ele. Com certeza não. Paulo está dizendo aqui, ele não tem aceitação na igreja. É longe das igrejas paulinas convidar políticos e juízes e dar a palavra para eles, não é? Longe, nem pensar. Paulo, inclusive, usa esse argumento aqui. Esses homens aí, a quem vocês estão recorrendo para resolver esse problema aí, eles não têm o direito nem de ser membro da igreja. Eles são, por mais justos, por mais honoráveis, honrados que eles sejam, mas eles são descrentes. Eles não são servos de Deus, não são servos de Jesus Cristo. Eles não têm nenhuma aceitação na igreja. Não fariam parte da igreja, não participariam da ceia do Senhor, não seriam batizados, porque não manifestam arrependimento nem fé em Jesus Cristo. Mas é a eles que vocês vão recorrer? Esse pessoal que vocês não aceitariam como membro na igreja, é esse que vocês vão recorrer. É interessante, né? A sociedade de Corinto não tinha aceitação para os cristãos. Paulo diz aqui no capítulo, se não me engano é o capítulo 2, quando Paulo diz, olha para vocês aí. Na verdade é o capítulo 1. Muitos de vocês não são nada. Vocês não são de nobre nascimento, vocês não são poderosos, vocês são entre os excluídos, vocês são menosprezados. Está lá no capítulo 1, quando Paulo fala a respeito da composição da igreja de Corinto. Gente que não tinha aceitação na elite. E agora Paulo diz o contrário. A elite não tem aceitação na igreja. É claro, uma elite em conversa. Uma elite não convertida, de gente que não entendeu a cruz de Cristo, que perseguia os cristãos, e é a esse pessoal que vocês vão submeter às entranhas da igreja, levar os problemas íntimos da igreja, é para esse pessoal que vocês vão fazer isso. Vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para vergonha de vocês. A nossa cultura ela é mais baseada na questão do mérito, do certo e do errado, do direito e do não direito. A cultura oriental era uma cultura baseada em honra e desonra.
Então, Paulo dizer isso para os coríntios, isso aqui é uma vergonha para vocês, tem muito mais peso para eles do que se eu dissesse aqui para vocês, isso aqui é uma vergonha para vocês. Porque o conceito de vergonha era muito mais sensível para a cultura do Antigo Oriente do que é para nós hoje no Ocidente. A gente não está muito preocupado, não. Inclusive, a gente chamou de sem vergonha, né? Ele não está muito preocupado com esse negócio de honra e desonra, né? Parece coisa mais de japonês, né? De fato para o Oriente, honra e desonra são categorias muito mais sensíveis do que para nós. Então, quando Paulo diz aqui, isso para vocês é uma vergonha, é uma repreensão muito mais forte do que pode parecer para os nossos ouvidos ocidentais. Mas é alguma coisa realmente para deixar a igreja triste, porque Paulo está de fato injuriado com a igreja. Digo isso para a vergonha de vocês. E aí ele levanta aqui uma questão, que poderia ser uma solução. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Lembra do conceito de mediação que eu falei, que fazia parte do sistema jurídico daquela época? Paulo estava consciente disso. Paulo era cidadão romano, ele conhecia muito bem. E ele então pergunta, aí no meio da igreja não tem ao menos um irmão sábio que poderia julgar entre os seus irmãos? Agora veja a ironia. A igreja de Corinto era uma igreja que se gloriava de ter todos os dons espirituais, particularmente aqueles dons que a gente chama de sobrenaturais ou extraordinários, como falar em línguas, profetizar, o dom de curar. Só que nenhum desses dons resolveria esse problema aqui. O dom que precisava aqui era aquele que Paulo vai mencionar no capítulo 12, a palavra de sabedoria. Não está lá na lista dos dons espirituais? Palavra de sabedoria e de conhecimento. Era só isso. Então, eles focavam tanto nesses outros dons que na hora de resolver o problema entre irmãos, não tinha ninguém que tivesse o dom da palavra de sabedoria, que chegasse, juntasse os dois irmãos e dissesse, a solução é essa daqui, ó. Vamos resolver dessa maneira e dessa maneira. Provando que existem mais dons do que esses. E que a igreja ela precisa de outros dons espirituais para funcionar. No caso aqui, precisava desesperadamente do dom de sabedoria. O dom de conhecimento, de um irmão sábio que pudesse resolver o problema, fazer a mediação. E não tinha. E a igreja achava que era uma igreja sábia, né? Paulo até ironiza no capítulo 4, vocês são sábios e nós tolos. Paulo até ironiza com eles. Eles achavam que eram espirituais até mais do que o apóstolo Paulo. Mas era uma igreja doente. E parte dessa doença se manifesta nesse aspecto de que ela não era capaz de resolver os problemas que havia entre os irmãos. Não era capaz de fazer isso. O que fazer então? Sim, aí Paulo diz, né, na ausência de um sábio entre vocês, no verso 5, um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. Você vê como ele fica voltando, né? Vocês estão indo diante de não crentes, gente que não tem aceitação na igreja, diante dos injustos. Paulo simplesmente não quer admitir que a igreja não resolva isso aqui e que acabe levando isso para as barras de um tribunal. A razão pela qual o apóstolo Paulo está indignado já ficou claro. É porque isso é um apequenamento da igreja. A igreja está abrindo mão de um direito. Aquela que vai julgar o mundo e os anjos está abrindo mão de uma competência que é dela. Devemos julgar os de dentro. E está dando essa competência ao mundo. Paulo fica mais injuriado, particularmente porque os tribunais de Corinto e nas cidades gregas em geral eram todos corrompidos e subornáveis. Devia haver exceções, conta da graça comum de Deus. E é claro que a preocupação maior do apóstolo Paulo é que em tudo isso o evangelho estava exposto. O evangelho estava exposto. A gente imagina o escárnio daqueles juízes, né? Quando chegasse lá o irmão, né, para processar o outro lá, disse, mas peraí, vocês dois não são daquela igreja, vocês não são daquela seita que tem aí, né? A gente é daquela seita,
Mas não é a seita que fala de amor, de união, de amar o irmão, de perdoar, de dar a segunda, de dar face, de se alguém tirar a capa, dar a túnica. Não é essa seita que vocês fazem parte? E o que é que vocês estão fazendo no meu tribunal aqui, brigando por dinheiro? Imagina a incoerência, não é? Mas é isso que Paulo quer evitar. Que o irmão vá processar o outro diante do tribunal terreno, em situações que poderiam ser resolvidas na igreja. E aí, então, ele dá a solução. A solução ele já sugeriu, não é? Que teria sido a mediação de um irmão sábio. Como não havia, então resta agora o quê? E aqui nós temos a orientação de Paulo sobre o que fazer nos versos 7 e 8. E com certeza muita gente não gostou. Ele pergunta, versos 7 e 8. Ele diz, o simples fato de moverem ações um contra os outros já é completa derrota para vocês. Quer dizer, a derrota não vai acontecer quando o juiz dizer assim, esse está certo e esse está errado. E aí vai ter uma derrota. Não, a derrota começa antes. A derrota é quando vocês têm uma questão contra o outro. A derrota já começa aí. Então, não tem vencedores aqui. Quando o irmão está em litígio com o outro e vai para o tribunal, não vai sair ninguém ganhando. Pode sair com uma decisão que vai lhe favorecer financeiramente, mas espiritualmente, aos olhos de Deus, é derrota para todo mundo, para os dois e para a igreja. Já é completa derrota só o fato de vocês não conseguirem resolver isso entre vocês como irmãos em Cristo Jesus. Então, tinha um irmão, provavelmente estava dando prejuízo ao outro, provavelmente estava sendo injusto com o outro, negócio, herança, não sei, sociedade, tudo isso é possível. E a pessoa ofendida, a pessoa que se sentiu lesada, ela, em vez de trazer o assunto para a igreja, ela já foi direto no tribunal, já processou o irmão. Então, está todo mundo errado aí. Primeiro, quem deu o prejuízo, e segundo, quem reagiu dessa forma. Não tinha vencedor nessa história. Não tinha. Completa derrota. E aí o que é que Paulo diz? Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Isso aqui é surpreendente. Mas o que Paulo está fazendo aqui é simplesmente repetir o que Jesus Cristo disse. Se alguém entrar em litígio com você e te tirar a capa, dá a túnica. Se ele quiser te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te bater na face direita, ofereça a esquerda. Aqui está um exemplo prático disso. O irmão que estava sofrendo prejuízo devia ter dito, para eu reaver o meu direito, eu vou ter que ir na justiça. Mas fazer isso significa expor o evangelho e o nome da igreja. Então eu prefiro arcar com prejuízo. Isso representa amar a Deus, o evangelho e a igreja mais do que o seu dinheiro, mais do que suas posses. Significa você sofrer o dano, ser injustiçado, ser prejudicado por amor a Jesus Cristo. Por isso que eu disse que provavelmente a igreja de Corinto e o pessoal envolvido não gostou da solução do apóstolo Paulo, mas não tinha outra. Ele está seguindo só o que Jesus ensinou. Ele não está inventando isso aqui. Isso aqui é aplicação prática do evangelho ensinado por Jesus Cristo, no Sermão do Monte, de como nós devemos reagir. Está aqui um exemplo como funciona isso na prática. A gente só sabe o quanto é cristão na hora que bate aqui, ó, no bolso, perdão, aqui, na carteira. A gente só sabe realmente o quanto é cristão na hora que a coisa pega no órgão mais sensível do corpo humano, que é a sua carteira. É aí que você sabe o quanto você é cristão. Quando custa alguma coisa, quando vai exigir de você alguma coisa, renúncia de alguma coisa, algum prejuízo, e você está disposto a passar por esse prejuízo para preservar o nome do evangelho, o nome de Cristo e o nome da igreja. Por que vocês não preferem ficar com prejuízo? Paulo faz essa pergunta esperando que, na expectativa de que isso seria um normal. E Paulo está dizendo, por que esse irmão aí que está sofrendo aí, primeiro, por que vocês não resolveram? Segundo, que não tinha solução, por que levou para o tribunal? Ou,
não teria sido melhor sofrer o prejuízo? Paulo vai puxando o assunto até as últimas consequências, né? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Para não parecer que Paulo está apenas se dirigindo ao irmão que estava sendo prejudicado, Paulo está dizendo para o prejudicado, melhor você perder do que resolver na justiça. Contra um irmão da mesma igreja. É melhor você perder. Deixa. Para não parecer que Paulo está só batendo nele, ele diz aqui, não é, que vocês estão cometendo injustiça e causando prejuízo aos próprios irmãos. Isso está vendo na igreja. E por que ele está colocando no plural? Porque, como já dissemos, a liderança da igreja de Corinto estava omissa. Então, tudo isso estava acontecendo debaixo da jurisdição deles, da cobertura deles, e eles não faziam absolutamente nada para resolver o assunto. Essa é, então, a solução que Paulo coloca. É melhor ficar com prejuízo e sofrer a injustiça do que levar esse assunto para ser resolvido entre os incrédulos, entre os descrentes, entre os injustos, entre os que não têm nenhuma aceitação na igreja, porque vocês são aqueles que vão julgar o mundo, vocês vão julgar os anjos e assim por diante. Ele termina com uma advertência muito severa, do verso 9 até o verso 11. Ele diz assim: ou vocês não sabem, a terceira vez que ele pergunta, né? Ou vocês não sabem. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Herdar o reino de Deus significa morrer e entrar no céu. Herdar o reino de Deus significa, na ressurreição dos mortos, ressuscitar para a vida eterna. Herdar o reino de Deus significa herdar o novo céu e a nova terra que Deus fará e que será o local final da morada daqueles que são seus. Herdar o reino de Deus é, como filho de Deus, receber todas as suas promessas, é a salvação, é a vida eterna. É tudo isso aqui. Quem são aqueles que não herdarão o reino de Deus? Cuidado com essa lista. Ela não está dizendo aqui, o que Paulo está dizendo é que essas pessoas aqui, elas não herdarão o reino de Deus porque elas vivem nessas práticas. Isso aqui define a maneira de viver dele. Paulo está aqui, em outras palavras, refletindo a sociedade de Corinto. Tanto é que mais adiante, depois ele vai dizer, alguns de vocês eram isso aqui. Então, ele está refletindo a sociedade greco-romana daquela época, onde viver dessa maneira era comum e aceitável. Era uma sociedade muito corrompida, especialmente na cidade de Corinto, que era muito conhecida por ser uma cidade depravada em todos os sentidos, em todos os sentidos. Essa lista não está dizendo que um crente em Cristo Jesus que tropeçou e cometeu uma imoralidade, que ele perde a sua salvação. Não. Mais uma vez, Paulo está descrevendo a maneira de viver daqueles que não herdarão o reino de Deus. Então, se a sua vida é caracterizada por isso aqui, então significa que você não está entre aqueles que Paulo chama de santos, o povo de Deus, chamados por Deus e que herdarão o seu reino. Por que Paulo está trazendo esse assunto aqui agora? Tem duas possibilidades. Primeira, isso aqui pode se referir aos juízes. Paulo está dizendo, olha quem não vai herdar o reino de Deus. Esse pessoal aqui. E é para esse pessoal que vocês estão submetendo os assuntos de vocês? É esse pessoal que vocês querem que julguem essas coisas de vocês? Segunda possibilidade, Paulo está advertindo aquele que estava cometendo a injustiça contra seu irmão. Dizendo, olha, quem pratica ou quem vive na prática da injustiça, esse não vai herdar o reino de Deus. E a palavra injustiça é muito ampla, como dá para ver nessa lista aqui. Ela se refere a tudo aquilo, toda prática que é contrária à palavra de Deus. Toda violação dos mandamentos de Deus. Então,
Por isso que os incrédulos são chamados de injustos e os santos de justos. Não porque eles têm justiça própria, mas porque eles foram justificados. Então, é esse aqui o ponto. Depois de ter argumentado, Paulo diz, é como se ele dissesse para os coríntios, o tipo de atitude que vocês estão tomando se assemelha ao comportamento daqueles que não vão entrar no reino de Deus. Provem que eu estou errado, arrependam-se, resolvam o assunto de vocês, porque se continuar assim, vocês não são diferentes do mundo e serão julgados e condenados com o mundo. Aqui é uma chamada ao arrependimento que Paulo está fazendo à igreja de Corinto. A lista é bem conhecida e bem variada, não dá tempo para a gente aqui entrar nos detalhes. Mas quando ele fala imorais, a imoralidade aqui é a imoralidade sexual. Idólatra, era muito comum a idolatria na cidade de Corinto, era a cidade dos 1000 templos, havia deuses para tudo quanto era de necessidade naquela época. Adúlteros, já mencionamos aqui quando tratamos do capítulo 5, de que era muito comum o adultério, o homem casado, ele tinha as suas amantes, e isso era tolerável, todo mundo sabia disso. Adúlteros, afeminados, palavra grega malakos, que significa rapaz macio, e se refere ao efeminado, né? O homem que tem jeito feminino, trejeito, e não é só o trejeito, né? Mas ele vive na prática da homossexualidade passiva, né? A gente pode dizer aqui que aqui ele é homossexual passivo. E o ativo é da próxima palavra, né? Homossexual, que é a tradução da palavra grega arsenokoites, que significa aquele que tem coito com homem, e que foi traduzida nas versões antigas como sodomita, em lembrança ao que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra. O que você tem aqui é o homossexual passivo e o ativo. Lembre, isso aqui está se referindo à prática. Prática. Várias vezes nós temos dito que pode ocorrer o caso de um crente verdadeiro ele sentir atração por pessoa do mesmo sexo. E ele é crente verdadeiro, é salvo, mas ele tem isso aí da mesma forma que outros sentem atração por tudo quanto é gente do outro sexo. Né? É o famoso crente galinha. Né? Ele não pode ver uma mulher. Ele está casado, mas ele não pode ver mulher. Então, ele luta para ser fiel àquela uma mulher que Deus lhe deu. Ele luta contra isso, contra o desejo de ter toda mulher que aparece na vida dele. Da mesma forma que esse outro irmão luta contra a atração por pessoa do mesmo sexo. Certo? As consequências são diferentes, né? São várias, particularmente porque, nesse caso, se não houver uma mudança de disposição, e há, às vezes, esse tipo de mudança, o celibato ou ficar solteiro ou solteira é uma opção viável. Opção viável em muitos casos assim, quando não há uma mudança, uma transformação no coração, não é? Quando não há. Mas Paulo não está se referindo a esse tipo de coisa, está se referindo aos que vivem na prática do relacionamento homossexual, tanto o afeminado quanto o sodomita. Aí entra ladrão, não precisa de definição, avarento, talvez fosse aqui da lista que é aquela injustiça que mais se aproxima ao caso, né? Porque certamente aqui o amor ao dinheiro estava envolvido, a ponto da pessoa querer seu dinheiro de qualquer forma, mesmo arriscando o nome da igreja. Bêbados, não tenho o que dizer, maldizentes, gente que fala mal do outro, roubadores, são aqueles que furtam, tiram aquilo que não é seu. Nenhum desses herdará o reino de Deus, diz o apóstolo Paulo. Que chamada ao arrependimento. Do jeito que vocês estão se comportando, diz o apóstolo, vocês são como essas pessoas aqui, que não herdarão o reino de Deus. E aqui alguns estudiosos acham que Paulo está falando não só daquele caso, mas ele volta para o caso do capítulo 5 e o caso dos capítulos 1, 2, 3 e 4. O comportamento da igreja era um comportamento muito semelhante ao mundo. E Paulo lembra para eles, olha, se vocês continuarem a se comportar dessa maneira, que diferença existe entre vocês e aqueles que não herdarão o reino de Deus? Mas, em seguida, para não terminar numa nota muito pesada, o apóstolo Paulo admite o que ele diz no verso 11.
alguns de vocês eram assim. Nota que ele não diz todos, né? Ele diz alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando Paulo chegou em Corinto pregando o Evangelho, esse foi o tipo de gente que ele encontrou. E o poder do Evangelho é tal que transformou essas vidas. E Paulo pode dizer agora, alguns de vocês eram assim, mas agora vocês foram lavados no sangue de Cristo, da culpa do pecado de vocês. Vocês foram santificados pela presença do Espírito Santo no meio de vocês. E vocês foram justificados pela fé em Cristo Jesus, de maneira que Deus não imputa mais a vocês os pecados antigos. Paulo está lembrando para eles o que é que aconteceu com eles para reforçar o chamado ao arrependimento. Ele está dizendo, vocês eram isso aí, vocês agora são isso aqui, vivam de acordo com isso. E aqui é o momento da gente mostrar a principal diferença entre o cristianismo e as demais religiões. As outras religiões, todas elas vão dizer, façam isso, isso, isso e isso, e Deus vai lavar vocês, santificar vocês e justificar vocês. O cristianismo é o contrário. Primeiro Deus nos lava, Ele nos santifica e Ele nos justifica. E depois Ele diz, viva de acordo com isso. É a graça, a religião da graça. E é a essa graça que Paulo apela aqui, dizendo para os coríntios, vocês eram assim, então não se comportem mais como vocês eram, com a injustiça que está sendo feita aí, com todos esses erros que estão sendo feitos, mas resolvam o assunto como deve ser feito. Eu quero terminar aqui com algumas observações. A primeira delas é o poder do Evangelho para mudar as pessoas. Não preciso me delongar nisso aqui, ficou muito claro que nós devemos confiar no poder do Evangelho. Não existe gente difícil demais que não possa ser convertido. Dá uma olhada aqui nessa lista. Dá uma olhada aqui nessa lista. Não existe gente demais que esteja longe do alcance do Evangelho. Devemos ter confiança. A segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção é o chamado para a renúncia. A solução que Paulo apresenta aqui é uma solução que poucos cristãos gostam, sofrer o prejuízo. Renunciar a alguma coisa por amor ao Evangelho e por amor a Cristo Jesus, mas não tem outra solução em determinadas situações. Terceira coisa que eu queria chamar a sua atenção, e isso aqui é mais uma explicação do que uma aplicação. É preciso a gente fazer uma distinção entre questões financeiras entre irmãos de uma mesma igreja, que é o ponto aqui, briga, uma disputa financeira entre os irmãos de uma mesma igreja, que deve ser resolvido pela própria igreja, não ir para tribunal, e crimes cometidos por um crente. Então, se dois irmãos estão brigando por conta de dinheiro, isso tem que ser resolvido. Mas se uma pessoa que se diz membro da igreja bate na mulher, é Lei Maria da Penha, próxima delegacia. Próxima delegacia. Ou se um homem que se diz crente, membro da igreja, está estuprando um menor. Não tem discussão aqui. Primeira delegacia da queixa. Ou se alguém que se diz membro da igreja está envolvido num esquema de ganhar dinheiro fraudulento, ou está envolvido com contrabando de droga, não é isso aqui. Esses tribunais, como eu disse, eram tribunais civis para resolver litígio entre pessoas. Crimes que têm penalidade, isso aí é Romanos 13. É diferente. Tá? É diferente. Então, por isso que eu disse que essa passagem, ela não contradiz Romanos 13, porque são dois níveis distintos. Questões podem ser resolvidas entre nós, não precisa levar para tribunal, mas crime, ele tem que ser denunciado. É dever moral. Se você sabe de alguém, por exemplo, um marido que espanca a esposa, um homem que é estuprador, que se diz membro da igreja, ele ser membro da igreja não vai fazer a menor diferença, ele tem que ser denunciado. Ele tem que ser dito, tem que ser denunciado diante do poder público, porque ele está cometendo um crime, e é um crime grave. E deixe-me por último agora dizer para vocês como eu acho que deve ser o procedimento.
quando acontecer. Vamos supor na sua igreja. Tá certo? Aconteceu isso aí. 2 irmãos tinham uma sociedade. E um enganou o outro. Foi mais esperto, não é? O cara acabou dando um jeito de ganhar mais dinheiro do que o outro e talvez não foi totalmente da maneira correta. O irmão que se viu defraudado ali, né, roubado dos seus direitos, o que é que ele deve fazer? Ele deve primeiro tentar uma reconciliação, tentar resolver o assunto com esse outro irmão. São 2 irmãos em Cristo. Tentar resolver. Não dando certo, ele deveria levar o assunto para a liderança da igreja, pedindo uma solução para aquele problema. A liderança da igreja deveria exortar o irmão que cometeu uma injustiça e que se apropriou de maneira indébita daquilo que não era seu na sociedade, para que ele faça a restituição e o assunto fique resolvido ali. Não sendo isso, ele não atendendo a liderança da igreja, persistir na sua injustiça e no ganho ilícito, ele deve ser disciplinado, ele deve ser excluído da igreja. E agora, o irmão ofendido pode entrar na justiça contra ele, porque ele não é mais membro da igreja. Ele não faz mais parte da igreja. Primeiro, a questão espiritual, o relacionamento eclesiástico tem que ser definido. E uma vez feito isso, ele é considerado como gentil e publicano, então o ofendido pode entrar. Mas não fazer isso enquanto a questão eclesiástica, a membresia dele não for resolvida. Porque esse é o problema. O irmão está levando outro irmão da mesma igreja ao tribunal. Mas se estiver levando alguém que não é mais irmão, já não é o caso aqui. Alguém que se nega, alguém que não quer, alguém que não se humilha para reconhecer seus erros e consertar. É isso, queridos. Que Deus nos ajude, dê muita sabedoria, que Ele levante irmãos sábios na nossa igreja. Você está orando por dons espirituais, não peça esses dons extraordinários, não, já tem muito. Diga assim, Deus, me faz um irmão sábio. Esse irmãozinho sábio aqui. Me faz a irmã sábia, para que eu possa ajudar a resolver os problemas, as broncas que tem na igreja, que trazem tanto mal e dão um testemunho tão terrível, né, para o mundo. Vamos orar? Pai querido, nós pedimos sabedoria e discernimento quando tratarmos essas matérias. A Tua palavra, ela demanda de nós alguma coisa que o nosso coração se apega. E se não for pela Tua graça, nós não podemos realmente Te obedecer. Dá sabedoria, levanta irmãos sábios na igreja, e na liderança da igreja também, para que nós possamos resolver os assuntos de forma a não escandalizar o nome do Senhor, não trazer escândalo ao nome do Senhor e nem vergonha para a igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar oportunidade para 2 perguntas, meus irmãos. Eu sei que esse assunto levanta dezenas de perguntas, mas 2 perguntas apenas e aí nós vamos descer. Nossa livraria está com 20% de desconto aí para aqueles que quiserem. É um tempo também de comunhão. E lembrando que hoje é a última segunda-feira que nós temos o Expondo as Escrituras só em fevereiro agora, se Deus permitir. Tá bom? Por favor, meu irmão. Boa noite, pastor. Trazendo uma pergunta bem prática, a gente fazendo um paralelo direto, como não tem como não fazer, da igreja atual do Brasil com a igreja de Corinto em si, a gente vê muito que o primeiro livro de Coríntios fala mais de uma forma genérica, o segundo mais direcionado à liderança, mas olhando de uma forma crítica, trazendo um paralelo para hoje, será que dá para entender que o problema da membresia, o problema da igreja no Brasil hoje é mais a membresia ou a liderança que de alguma forma tem que ser melhor instruída? Certo. Essa é uma pergunta difícil de responder. Ela é bem pertinente, mas é difícil de responder. Eu diria que é um ciclo vicioso. Pastores mal formados, uma liderança despreparada ou que não tem as motivações corretas, acabarão de alguma forma influenciando a membresia da igreja e que vai ter crentes fracos, sem doutrina, sem embasamento, sem direção e que vão achar, por exemplo, que resolver o problema na justiça é normal. Não é, vai botar irmão na justiça, normal. Uma igreja que tem pastores que ensinam a palavra de Deus, diriam, olha, irmão, não é isso. Pastores que pastoreiam o rebanho, eles vão dizer, não, vamos resolver isso aqui entre nós, não tem nada que levar para a justiça isso, vamos resolver. Em alguns casos, eu sei de casos em que a própria igreja resolveu entrar
financeiramente para ajudar um irmão que estava para não levar o prejuízo sozinho. A própria igreja pode ajudar a resolver isso. Igrejas sólidas e firmes que pastoreiam mesmo, elas inclusive se envolvem com isso aí para evitar que o dano seja feito, que a injustiça seja grande. Mas uma liderança fraca gera uma igreja fraca. Então, para romper isso aí, eu creio que a melhor maneira de romper isso aí é pelo lado da liderança. É termos pastores preparados que ensinem o rebanho, preparem o rebanho a enfrentar as dificuldades da vida. Porque a igreja, num certo sentido, vai refletir aquilo que o pastor é, que a liderança é. Né? Então, o meu povo padece pela falta de liderança. Se não me engano, está em algum dos profetas, agora me faltou o termo. Mas um dos profetas fala isso aí. Tá bom? Segunda pergunta. Por exemplo, tem um problema entre dois irmãos da igreja, só que são de igrejas diferentes. E uma igreja, o pastor tem uma orientação teológica duvidosa. E aí você fica, e aí quem vai julgar? No caso, nessa situação, quem é que julga? Apesar das igrejas apesar de nós termos igrejas diferentes, vamos situar melhor, vamos supor, é um irmão presbiteriano e um irmão da Assembleia. Eles tinham uma sociedade e a coisa deu ruim. Né? Então, é possível os pastores, o pastor da Assembleia e o pastor da Presbiteriana, se reunirem para conversar sobre como eles vão resolver isso. Perfeitamente possível. Perfeitamente. Não vou estender muito, tá? Digo assim, pastor presbiteriano e não vou muito mais longe não, porque aí às vezes não dá mesmo. Mas dentro do que são chamadas e reconhecidas como igrejas evangélicas, batistas, presbiterianas, Assembleia de Deus, episcopal, metodista, luterano, independentes, congregacionais. Então, dentro das chamadas igrejas evangélicas, históricas, há um bom diálogo entre pastores. Há, por exemplo, o conselho de pastores de uma cidade, que envolve pastores de todas as denominações. Então, é possível tentar uma resolução assim, e às vezes pode funcionar. Né? Agora, não havendo interesse, não havendo motivação, ou não havendo qualquer abertura para a resolução do assunto, então não vai restar muita outra opção. A não ser isso. Embora eu ainda ache que a renúncia e a perda seria o caminho melhor para não prejudicar o evangelho. Né? Mas mesmo que seja irmão de outra igreja, é possível fazer isso. Se for de outra igreja da mesma denominação, mais fácil ainda. Tá bom? É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Nos vemos lá embaixo. E feliz ano novo para vocês.